Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha falar a cada um, para que cada um venha saber o que tem que fazer, a decisão que deve tomar para a sua vida. Quando nós tratamos aqui da palavra de Deus, nós estamos tratando do reino de Deus, o reino dos céus. Nós estamos tratando de um reino eterno. Nós estamos tratando da eternidade, da vida eterna. Tudo que você lê na Sagrada Escritura direciona, aponta para o reino de Deus, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, dentro dos corações daqueles que o aceitam, que o seguem, que vêm até Ele, que creem nele. Então, é óbvio que quando se trata do reino de Deus, algo eterno, mas que só começa depois da promoção de cada um, depois que cada um é promovido. Quando se trata de algo futuro, mas é um futuro breve, não é um futuro lá daqui a 200, 300, 400 anos. É um futuro breve, porque os dias estão passando rápido, você sabe disso. Os dias estão com uma velocidade violenta. Então, ainda outro dia, as pessoas estavam apavoradas com a coronavírus, não é isso? Hoje não se fala em coronavírus, fala-se em guerras, rumores de guerras, e fome, e pestes. Sempre tem alguma coisa, sempre tem uma novidade ruim, perversa, para dizimar a vida das pessoas. Então, quando a gente trata daqui da palavra de Deus, a gente está tratando de algo eterno, não algo para amanhã, depois da manhã, para durante 60, 70, 80 anos, nada disso. Então, Jesus fala, ele chegou e disse assim, é chegado até vós o reino de Deus. Ele estava falando com pessoas que estavam esperando a libertação do reino de Roma. Roma dominava o povo judeu. E o povo judeu, queria sair fora desse reino impiedoso, cruel, que cobrava taxas imensas e as pessoas tinham que pagar. Se elas não tinham dinheiro, elas tinham que doar seus filhos, tinham que dar seus filhos, tinham que vender seus filhos, enfim, era um inferno. Então, quando Jesus chega e diz, é chegado até vós o reino de Deus, ele está dizendo assim, que é o que ele está falando hoje, a mesma coisa ele está falando hoje. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, mas a mensagem do Senhor Jesus continua a mesma. Quando ele diz, é chegado até vós o reino de Deus, é para você, é para mim, para cada um de nós, dizer sim ou não para o reino de Deus. Só isso. E o que é o reino de Deus, bispo? O reino de Deus é o reino, é o governo do Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, na vida dela. Então, quando o reino de Deus chega até nós, temos conhecimento desse reino, e o que nós vamos dizer? Aceitamos o reino ou o rejeitamos? Dizemos sim ou não? Se nós aceitamos o governo de Deus,
em nossas vidas, então nós perdemos a nossa liberdade, nós perdemos a nossa, digamos, os nossos projetos, nossos sonhos, tudo. Nós nos colocamos à disposição do governo de Deus, do governo do Espírito Santo. Hoje, quando se trata no batismo com o Espírito Santo, que todo mundo quer, mas nem todos têm consciência de que o batismo com o Espírito Santo é a descida dele sobre a pessoa para conduzi-la, dirigi-la, dia após dia, cada segundo da sua vida, para governar a sua vida. Então, quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela é governada pelo Rei do Reino de Deus, que é o Senhor Jesus. Então, os seus pensamentos são de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a vontade do mundo, não de acordo com a vontade da parentela, das pessoas, nada disso. É de acordo com a vontade de Deus. A pessoa se sujeita, se submete ao governo do Espírito Santo, que é Jesus. Então, o que acontecia? O que aconteceu naqueles tempos? Diz o texto sagrado que ia com Jesus uma grande multidão, enorme multidão, você imagina, naqueles dias, enorme multidão. E o que aquela multidão estava buscando? O governo de Jesus? Não. O reino de Deus? Não. Aquela multidão estava buscando pão, peixe, curas, bênçãos, buscando os benefícios de Jesus, mas não o governo de Jesus. Elas queriam receber as bênçãos, mas não queriam se sujeitar ao abençoador. E é isso que tem acontecido muito, mas muito mesmo, dentro das igrejas, das religiões. As pessoas estão ali não para se sujeitarem ao governo de Deus, mas para receberem bênçãos. Então, aquela multidão, quando vinha seguindo Jesus, Jesus voltando-se e disse para ela, para aquela multidão: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus disse isso porque ele estava interessado em lhes dar o reino de Deus. Ele estava interessado em preparar aquele povo para receber o Espírito Santo. É claro que hoje em dia, as pessoas não mudaram, elas são as mesmas. As pessoas mudaram a fisionomia, mas os desejos são os mesmos. As pessoas querem realizar os seus sonhos. Elas querem porque querem atenção para as suas necessidades. E tudo bem, Jesus continua o mesmo, ele cura, ele liberta. Ele deu autoridade para os seus discípulos curarem os enfermos, libertarem os oprimidos, etc, etc, etc. Fazer os milagres. Ele deu autoridade, nós temos essa autoridade. Agora, mas ele deu essa autoridade para que a gente pudesse atender às necessidades vigentes das pessoas.
Mas o objetivo não era esse. O objetivo é pregar o evangelho do reino de Deus. É pregar o arrependimento. É levar as pessoas a um modo de vida diferente do modo de vida que elas têm vivido. Elas têm vivido no pecado. E o reino de Deus é um reino de santidade. As pessoas têm consciência disso. Elas têm consciência de que, deixando o Senhor reinar dentro delas, elas vão viver longe do pecado. Mas nem todas as pessoas querem isso. Nem todas as pessoas querem abandonar o pecado. Há pessoas dentro das igrejas, infelizmente, pessoas até que hoje pregam o evangelho, mas que estão interessados não em levar as pessoas o reino de Deus, curar os enfermos. Estão interessados em si mesmos, em promoção pessoal. É isso mesmo, autopromoção. Então, Jesus dá a dica, olha, quem quiser, ou se alguém vier a mim, é uma ação de fé, se alguém vier a mim e não aborrecer os seus entes queridos, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo, não pode ser conduzido pelo Espírito Santo, não pode ser dirigido pelo Espírito de Deus. Ele é tão radical nesse ponto do reino de Deus, amiga e amigo, que ele, em outro texto, ele diz assim: há eunucos que nasceram assim do ventre da mãe. Eunucos são meninos que já nascem castrados. Eles não vão, digamos, se multiplicar. Então, já nascem castrados do ventre da mãe. Há eunucos que foram castrados pelos homens. Isso aconteceu e acontece ainda hoje. São castrados para uma função de guardar, proteger, ajudar, auxiliar as concubinas do rei ou dos reis. Mas há também, ele diz, eunucos que se castraram a si mesmos por causa de quê? Por causa do reino dos céus. Por causa do reino dos céus. E ele faz a pergunta: quem pode receber isso? Quem é capaz de entender isso? Mas nós tivemos servos de Deus no passado que foram, digamos, castrados para servir Jesus, como o caso de João Batista. Foi castrado, se tornou eunuco. Ele já nasceu eunuco para preparar o caminho do Senhor. O próprio Jesus foi eunuco. O próprio Jesus foi eunuco. Então, há pessoas que se castraram por causa do reino dos céus, o reino de Deus. Quer dizer, o que eu quero que você entenda, minha amiga, meu amigo, é que a grandeza do que Jesus oferece tem um custo, tem um sacrifício. E não há como você conciliar servir a si mesmo, a si próprio, fazer as suas próprias vontades e fazer a vontade de Deus. Não dá. Das duas, uma. Ou a vontade de Deus prevalece na sua vida, ou a vontade sua prevalece na sua vida. É uma coisa ou outra. Claro,
quando prevalece a sua vontade, quando a nossa vontade, a vontade humana prevalece, é a vontade do diabo. Quando prevalece a vontade de Deus, então nós estamos de fato inseridos no reino de Deus, ao governo, sujeitos ao governo do reino de Deus, que é o Espírito Santo. Muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo porque elas querem fazer a vontade delas. Elas não estão interessadas em servir a Deus, se sujeitar à vontade de Deus. Elas não estão interessadas em ser castradas, digamos assim. Elas não estão interessadas no reino de Deus, elas estão interessadas nos benefícios do reino de Deus, não o reino de Deus. E esse é o grande problema, é o maior problema que nós temos visto. Nós mesmos, nós falamos ontem, enfrentamos esse problema. Houve um momento na minha vida que eu tinha que decidir. E eu decidi. Graças a Deus que eu decidi de acordo com a vontade de Deus. Então, se isso não acontecer na vida da gente, tomar uma decisão para se sujeitar ao reino do Rei e Senhor Jesus Cristo, não há como você receber o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo para quê? Para que você acha, ou por que você acha que Deus enviou o Espírito Santo? Jesus disse, com licença aqui um instantinho, muito interessante isso, poxa, forte demais. Jesus disse assim, é chegado até vós o reino de Deus. Quer dizer que as pessoas já viviam em outro reino, ou o reino dos homens, ou o reino do diabo, ou o reino dela mesma, e é chegado o reino de Deus. Mas as pessoas têm que decidir entrar ou não entrar no reino de Deus. Jesus disse, eu sou a porta. A porta é estreita, mas ela está aberta. A porta é estreita, mas está aberta. Pronta para receber as pessoas, passarem as pessoas que quiserem. Então, quando uma pessoa ouve falar de Jesus e aguça o desejo de realizar os seus sonhos através de Jesus, ela vai ficar frustrada. Porque Jesus não veio para realizar os nossos sonhos. Ele veio para nos salvar, salvar a nossa alma do inferno que é este mundo. Então, há pessoas que até se fazem eunucas por causa do reino dos céus. Porque o reino dos céus é o reino eterno. O reino deste mundo é passageiro, todo mundo sabe disso. Mas depois do reino deste mundo, vem o reino do inferno também. Ou melhor, o reino do lago que arde com fogo e enxofre. Porque o inferno também vai para lá. A morte também vai para lá. O diabo também vai para lá. Vai todo mundo que não está no reino de Deus para o lago que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade. E o que o ser humano sofre aqui na Terra vai sentir lá. E o corpo que a pessoa tem aqui na Terra, que vai ser desfeito,
vai receber um outro corpo para estar lá, sentindo todo o calor do lago que arde com fogo e enxofre. Quer dizer, um calor que não apaga nunca. O fogo que não apaga jamais. É a eternidade ali. Eu não tinha ideia do que era o inferno, mas eu tinha medo de ir para o inferno. E quando eu ouvi falar de Jesus, do reino de Deus, da salvação da alma, eu prontamente me entreguei. Eu me entreguei. Quando eu entendi a proposta de Deus, eu me entreguei. Demorou um pouco, mas eu me entreguei. E eu sei que há pessoas que não estão pensando assim. As pessoas estão dentro das igrejas, multidões vêm às igrejas e elas vêm com o objetivo de realizarem os seus sonhos, suas vontades. É isso aí. E por isso elas ficam patinando nas igrejas. Muitas são afastadas, muitas são desigrejadas, muitas são decepcionadas, frustradas, escandalizadas e ficam esfriando o pouquinho restinho de fé que tem do lado de fora. Mas não recebe o Espírito Santo porque os seus objetivos, suas intenções, desde o princípio que chegou na igreja, ou que chegaram à igreja, era aquele de realizar os seus sonhos. Então é interessante que nesse versículo de Lucas, capítulo 14, e versículo 25 e 26, Jesus diz, aqui o texto sagrado diz, ora, ia com ele, quer dizer, ia com Jesus uma grande multidão. E Jesus não se iludia com aquela grande multidão, porque sabia que aquela grande multidão, apenas pouquinhos, estavam interessados nele. Então, voltando-se para ela, para a grande multidão, ele disse, se alguém vier a mim, é um ato de fé, você vir a Jesus, é um ato de fé, é um ato de crença, você vem a Jesus, mas não para realizar seus sonhos, mas para se sujeitar ao governo dele, ao governo do Espírito Santo. Oh, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Diga-me o que o Senhor quer que eu faça, e eu farei. Então, Jesus veio para essas pessoas que o querem como Senhor, como Salvador. Ele veio para salvar aqueles que estão interessados no governo do reino de Deus. Você entende, minha amiga e meu amigo? Eu peço, eu oro para que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento, porque há pessoas que não entendem. Alguém disse, mas está aqui escrito, né? E não aborrecer seu pai e mãe. Alguém disse, mas, vem cá, não está escrito que a gente tem que honrar pai e mãe? Sim, nós temos que honrar pai e mãe. Está certo, honrar pai e mãe. Só que, primeiro, o Senhor. O primeiro mandamento é
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E o segundo mandamento é amar o próximo como a si próprio. Então, isso aqui está certo. Você honra seu pai e sua mãe, é uma obrigação sua, minha, nossa. É uma obrigação nossa. Mas, primeiro está o Senhor. Porque se Ele não estiver governando a sua vida, como que você vai honrar pai e mãe? Como? Eu fiquei sabendo ontem, coisa triste, muito cruel, muito mal. Eu fiquei chocado. Uma senhora que veio à igreja, ela estava doente, estava impossibilitada quase que de andar, mas com muito sacrifício ela veio na igreja, ficou curada da sua enfermidade e começou a andar, a vir na igreja normalmente, toda semana. Mas os filhos, ela, uma senhora de 70 e poucos anos, os filhos querendo a herança, de olho na herança, entraram na justiça e falaram que ela tinha que tomar o remédio, uma injeção que fazia adormecê-la, enfim, ela tinha que ficar parada. Os médicos vieram, os enfermeiros vieram por obrigação da justiça, deram a injeção que ela tomava, que fazia muito mal a ela, e ela ficou confinada no hospital, sem assistência de ninguém. Os filhos abandonaram. Os filhos estão de olho no dinheiro dela, então querem que ela morra mais rápido. Ela ficou curada? Ah, está demorando, eu quero a herança mais rápido. Você vê o cúmulo da crueldade, da maldade, da perversidade, o espírito de Satanás neste mundo, porque nem os filhos consideram o que a mãe fez por eles. Hoje estão formados, mas querem se ver livre da mãe para poder pegar o que ela vai deixar. Amiga e amigo, nós vivemos nesse ambiente. Nós, humanos, vivemos num ambiente cruel, mau, perverso, egoísta, cada um por si. Essa é a realidade. Ninguém é de ninguém. O amor, Jesus disse que nos últimos dias o amor se esfriaria. Eu creio que o amor já congelou, está congelado. Porque nem a mãe é considerada. Nem os pais são considerados. Então você vê como que um tipo de gente assim, de filhos assim, vão entrar no reino de Deus. Como? Duvido. Impossível. Impossível. Mas esse é o espírito do mundo. E essa é a multidão que vem na igreja, a multidão que vem em busca de pão, de peixe, de água, vem em busca da bênção, mas não querem saber nada do abençoador. Então essa gente que tem sede de conquistar os seus sonhos, seus desejos, suas cobiças, essa gente tem condições de receber o Espírito Santo? Não, claro que não. É lógico que você está enfermo
Então, há reunião para enfermidades, para as pessoas que estão enfermas. Hoje, segunda-feira, a reunião é para a pessoa que precisa de trabalhar, quer prosperidade, tem direito à prosperidade. Então, tem fé para receber. Então, elas vêm buscar. Amanhã é reunião para as pessoas enfermas. Você vai buscar a cura. O médico não conseguiu, a medicina não conseguiu curá-lo, apela para a fé, tá certo. Buscar não é pecado isso não. Mas primeiro há que se notar a necessidade da alma. Porque que adianta você ter um corpo saradão, um corpo perfeito, mas esse corpo vai se tornando mais frágil, mais fraco cada dia que passa, porque vai envelhecendo, ele vai se deteriorando. Não é? Mas a alma não. A alma, ela está sempre viva, ela não morre. Então, vamos cuidar do corpo? Também, vamos cuidar do corpo, mas, sobretudo, a eternidade da alma. É isso, foi para isso que Jesus veio ao mundo, foi para isso que ele morreu. Ele não morreu para curar os enfermos, ele curou os enfermos, curava os enfermos, cura os enfermos. Ele alimentou 20.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Ele fez coisas extraordinárias, mas ele não veio objetivando matar a fome do pobre, do faminto, ou simplesmente curar os enfermos. Não, ele veio para trazer algo infinitamente maior e eterno, que é a salvação da alma. É a alma. A alma não morre, o corpo morre, a alma não morre. Então, há pessoas que se fazem eunucas, que se castram pelo reino dos céus, para tomarem posse do reino dos céus. E você? Você quer receber o batismo com o Espírito Santo? Por quê? Para quê? Porque uma vez recebendo o batismo com o Espírito Santo, então você vai se tornar uma eunuca ou eunuco de Deus neste mundo, porque vai viver para servi-lo por toda a vida e toda a eternidade. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.